Muito bem. A gente então aumentei um minutinho, fizemos 11 da chamata pura e 11 da chamata impura, 11 pura, 11, 22. Estamos indo. Assim é importante, né? Ir aumentando o tempo, a gente vai chegar nos 24. Só um pouquinho. Aí. A gente quer chegar nos 30 minutos, na verdade, né? Então, 15 e 15. Aí eu paro de aumentar. Mas o tempo de prática é bom para o corpo acostumar e também para a mente acostumar. Geralmente, vou comentar aqui que tem essa dificuldade, que a gente tem duas grandes dificuldades na prática, que é a primeira delas é a agitação. Então, quando a gente começa e quando a gente faz pouco tempo de prática, é muito proeminente a agitação. Mas, por outro lado, quando a gente aumenta um pouquinho o tempo da prática, a mente vai ficando entediada. E aí, não vai acontecer mais nada? Tem alguma coisa aí para acontecer? Não vem nenhuma luz? Alguém vem falar comigo? Que está rolando? Será que o Bruno dormiu? Ele parou de falar? O que acontece, né? Então, a mente, ou ela fica agitada pensando em alguma coisa, ou ela simplesmente, bom, já que não está acontecendo nada, puf, ela apaga. Ela começa a entrar em um estado de torpor, né? Tem torpor leve, que a mente só fica assim meio balão, eu nem sei mais ou menos onde eu estou, e tem torpor pesado, a gente dá umas pescadas mesmo, a gente quase cai no sono, né? E aí, de repente, alguma coisa acontece e a gente meio que se acorda e até se assusta. Então, parece que a gente nem estava no corpo. Então, é um torpor pesado, né? Esses são obstáculos da prática. E tem algumas dicas aqui que a gente já falou, né? Mas vou relembrá-las, né? Que, por exemplo, quando eu tenho torpor, uma das primeiras coisas é a gente mexer na questão dos olhos, né? Então, em vez de eu ficar com os olhos levemente abertos, olhando no ponto à frente, um olhar meio baixo, quase fechando os olhos, eu já estou meio com sono, com os olhos quase fechados, eu acabo fechando o olho, né? E diz que os olhos vão para cima, né? Quando a gente dorme, né? Então é um movimento natural dos olhos, a gente começa a ter imagens, como um sonho, né? E é isso. Então é melhor a gente abrir os olhos e olhar diretamente à frente, porque é a postura que a gente sempre está acordado e a gente está olhando à frente e isso ativa a nossa mente. Mas ao ativar a mente, a gente não quer perturbar a mente, a gente segue com a mesma postura. Se eu tiver com a chama tá impura, eu continuo no foco. Se eu tiver com a chama tá pura, eu continuo observando tudo que surge sem criar sequências. Estou presente. Então é isso. Mas tem mais uma instrução piedosa que seria para quando, né, eu estou fazendo essas coisas e consigo ou agitado, para agitação eu tenho aquela instrução, relaxa, volta para o foco, relaxa, volta para o foco, né? Para quando eu perco a sequência, eu perco o posto de observador, eu relaxo e volto para o posto de observador, relaxo e volto para o posto de observador. Eu estou repetindo isso, certo? Por algum tempo, eu estou fazendo, estou tentando, mas pode chegar um momento que eu falo assim, olha, não está funcionando. Vocês entendem? Aí você assim, cara, eu já tentei, tô fazendo, só tô repetindo essas instruções. Claro, tem que insistir um pouco. Mas depois de um tempo, então essa terceira instrução piedosa eu não uso direto. Eu uso assim, eu vou fazer na primeira e a segunda instrução, relaxa, volta para o foco. Ou se eu estiver na segunda prática, relaxa, volta para o posto de observador. Mas depois de fazer isso muitas vezes, e eu perceber que a minha mente segue agitada, né?
e, e, e a, ou ela está entrando em torpor, eu tenho uma terceira possibilidade, que é mexer um pouquinho com a respiração. Tá? Então, eu vou mudar um pouquinho a ênfase da minha respiração. Então, se eu tiver muito sonolento, o que eu preciso fazer? Inspirar mais. Fazer umas inspirações mais longas. Porque se eu inspiro mais, eu trago mais energia para o corpo. Tá certo? E exalo natural. Mas eu procuro inspirar. Exalo. E inspira bastante. Exato. Então eu aprofundo as inspirações, assim trazendo mais energia. Então essa seria a terceira instrução pedosa. Agora, se a minha mente tivesse sonolenta, e o que eu estou dizendo hoje é que geralmente quando eu aumento o tempo de prática, que eu fico mais tempo, pode ser que eu caia na sonolência. Mas se a minha mente segue agitada, o que eu poderia fazer nessa terceira instrução piedosa? Mexer na respiração. Se a mente está muito agitada, eu preciso o quê? Aumentar o relaxamento. E para aumentar o relaxamento, o que eu faço? Exalo mais profundamente. Então eu torno minhas exalações um pouquinho mais longas. O quanto? Não vamos medir, não tem medida. Tá? É só tentar exalar um pouco mais, procurando um maior relaxamento. Porque a mente está agitada, o corpo se agita, está tudo agitado. Então eu tento baixar a bola. O olhar colocado, né, num ponto mais para baixo, ajuda a relaxar, e assim eu sigo com a terceira instrução piedosa. Então é um processo um pouco mais detalhado. Então eu estou vendo como é que eu estou durante a prática e estou tomando algumas medidas para tentar ajustar. Então, as instruções piedosas é assim, tá, eu estou fazendo e um pouco funciona, um pouco não funciona. E aí, o que eu faço quando eu estou com muita agitação? Eu já estou. Inspira, volta para o foco, inspira, volta para o foco, inspira, volta para o foco, inspira, volta para o foco. Estou só fazendo isso. Estou há meia hora fazendo isso e nada está acontecendo. Então vou tentar, né? Estou muito agitado, então eu vou tentar exalar mais. Mas aí eu também fiquei mais meia hora tentando exalar mais e mesmo assim não funcionou. Então aí tem uma quarta instrução piedosa. E essa então é como se você pegasse você pelos ombros assim, sacudisse assim você. Você pega assim, Bruno, o que você está fazendo aqui? Você veio aqui para ficar o quê? Veio meditar ou o quê? Né? A quarta a quarta instrução piedosa, ela é o chacoalhão. Chacoalhão é assim, o que você está fazendo aqui? Então, refaz a sua motivação. Refaz os quatro aspectos. Não só a motivação, faz os quatro aspectos. É como se eu tivesse um pouco perdido, não sei o que eu estou fazendo. Então, eu preciso me reorientar. Qual é o motivo de você estar aqui mesmo? Clareia melhor o motivo. Essa motivação tem que estar muito clara. Por quê? Se está faltando energia para a prática, o motivo não está claro. Porque o motivo de você praticar é o que traz energia. Então eu preciso detalhar melhor a minha motivação. Isso é o que vai fazer tanto a sonolência quanto a agitação se esvaírem. Por quê? Porque eu preciso essa motivação, ela traz energia e ela ativa o brilho nos olhos, o interesse pela prática. Então isso faz com que os obstáculos vão diminuindo. Tá? Então eu preciso fortalecer a motivação. Essa seria a quarta instrução piedosa. Tá? Então, a única coisa é que a segunda instrução piedosa, ela depende do tipo da prática, né? Que é a segunda instrução piedosa. Se for na chama tá impura, é voltar para o foco. A instrução piedosa na chama tá pura é voltar para o posto de observação. Né? Mas a questão de sonolência ou agitação mexe um pouco na respiração. Se nada disso estiver funcionando, chacoalhão. Quarta instrução piedosa. Refazer os quatro aspectos, em especial a motivação.
tá bem? Então, e esses são possibilidades de a gente ir lidando, né, no decorrer do processo que a gente está praticando mais tempo e encontrando dificuldades, que é natural encontrar dificuldades. Não é assim, quanto tempo a sua mente está com você mesmo? Né? Não vamos falar a idade de ninguém aqui, né? 20 anos, 30 anos, né? Tem um pessoal que é novo aí, 40 anos, aí já começa a ter uns que não tem 40 anos, né? Mas aí tem uns que tem, né? 40, 50 anos, aí a mente já está com ele aí. Então a mente tem um treinamento, tem um condicionamento. Então não é assim, simplesmente, ok, mente, agora faça outra coisa. A mente está acostumada a fazer um determinado trajeto. É, então, para ela não é tão fácil. Porém, também não é coisa do outro mundo, porque já está. Não que os budistas precisassem disso, né? Mas vamos lá, vamos apelar. Já está provado pela ciência que em 8 semanas, por exemplo, em vários estudos, a neuroplasticidade do nosso cérebro muda. Então, se eu começo a praticar de forma consistente, né, um programa de treinamento de 8 semanas, que é basicamente nós estamos fazendo, são 12 semanas. Não vai fazer 10 semanas, né? Mas a gente vai fazer um dia intensivo aqui, um sábado. Então, vão dar uma carga horária correspondente a 12 dias, né? Mas aí a gente está fazendo paulatino. Imagine se você praticar todo dia, então. Aí a mente não vai ter jeito, ela vai ter que mudar, né? Porque a neuroplasticidade faz com que o seu cérebro vá mudando os trajetos, né, das conexões, né, das nossas sinapses. Então a gente vai estimulando umas regiões e vai parando de estimular outras. E isso vai criando mais facilidade para a gente entrar nos estados de meditação. Tá? Mas precisa não dá para só ler a bula do remédio e achar que o remédio é maravilhoso. Tem que tomar o remédio, né? Ou seja, a prática tem que acontecer. Se, não, mas eu acho muito bonito, nossa, essas coisas parecem maravilhosas, porém, mas não deu tempo de eu praticar. Eu queria muito, mas eu não consigo, não dá tempo, tal, eu sei que tem muita coisa para fazer. Aham, tá tudo bem, mas aí não pede para que as coisas funcionem, porque não vão funcionar, porque ler a bula do remédio não resolve. Até ajuda um pouco, né? Porém, se eu quero efetivamente uma transformação da minha mente, eu preciso praticar, né? E nós estamos falando da shamatha, porque a shamatha é a preparação para o que vem a seguir. A gente está só criando fundamentos, capacidade de observar a mente, né, para que a gente tenha conteúdo, né, como um portal. Eu comece a entrar, né, tipo Alice no País das Maravilhas, né? Eu tenho que entrar para dentro do espelho. Eu tenho que entrar para o mundo interno. Eu tenho que olhar para a minha mente. Como é que eu vou olhar e lidar com os aspectos, os processos internos, se eu não tomo contato com eles? Se eu acho que o problema é lá fora. Tu não tem uma solução? Como é que eu mudo o outro? Não, eu estou bem, né? Uma vez eu ajudei um casal, né? E aí eu fui, eram pessoas muito próximas da família, mas aí eu fui junto, né, na coisa. E aí uma pessoa na terapia e aí uma pessoa fala: "Não, eu não tenho problema nenhum, o problema é com o outro. Mas eu estou aqui para apoiá-lo". Mas entende? É como se um casal falasse que não, eu não tenho, é só o outro que tem problema. Aham, né? É uma rede, uma coisa interfere na outra, mas a pessoa não se dá conta. Ela, né? A gente sempre tem um movimento de interdependência. Tá? Então, é isso. Não que a gente esteja certo ou errado, não é isso. Só que o que a gente faz interfere em todo o sistema. E assim a gente segue. Ok, depois desse discurso preliminar sobre as práticas e sobre a motivação para vocês praticarem,
Eu queria saber como é que foi a prática hoje de cada um, né? No sentido de dificuldades que eu estou relatando aqui, se vocês têm sonolência, têm agitação, ou vocês estão super focados e observando o conteúdo da mente. Vera, me conte. Nossa, alguém fugiu bem na hora. Eu fiz a pergunta, a pessoa se escapou. Cadê? Vamos ver se ela volta. Me diga, Vera. Peraí, deixa eu voltar. Não, não, deixa vocês falar, né? Eu faço pergunta e não deixo. O Lírio voltou. Eu tô falando mal do Lírio aí, ó. Permitir que. Aí, ok. Permitir que você abra o microfone. Está permitido, Vera, por favor. Tá bom. Oi, Você Bruno. me diga. Então, eu assim, eu acho mais difícil fazer a meditação pura, para mim, né? Aham, Achei que a impura é mais fácil. sim. Aí, quando não é a segunda parte, né? Então, já fica meio cansada, né? E eu entrei no torpor, nessa sonolência, que eu não sabia que era, sabe? Aham, tá ótimo. Fiquei É, bem, é importante a bem gente falar, com porque torpor, assim. isso. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu nem sei onde eu fiquei, mas eu até tô legal, entendeu? Gente, é torpor. Se a pessoa não sabe onde está, É, ela é torpor. Ela tem que saber onde ela está. É presente. tanto, Está tanto que veio presente. umas pensamentos assim, e eu não lembro. Depois que eu voltei, eu falei, o que que eu pensei? Eu não lembrava, sabe? Aham, Parecia um sonho, assim, né? Mas eu estava acordada. tá. Isso, Foi isso. tá bom. Ok. É importante que a gente vá percebendo onde é que a gente está, né? Me conte, Tatiana, como é que foi a sua prática? Bem, hoje eu tive uma dificuldade um pouco diferente da última. A minha também maior dificuldade, assim como a Vera, é mais para a chama pura, mas hoje eu não tive tanto, eu não entrei tanto no pensamento, mas eu senti mais o corpo. Eu tive coceira em todas as partes do meu corpo e eu não consegui não focar. Aí eu voltei para fazer a chama impura, que eu não consegui Tá. me desligar. Ok. Aí você veja, né? É muito interessante. Pelo menos eu lembrar da instrução. No que é percebido, apenas o que é percebido. Como é que funciona isso? No caso, a Tatiane falou: nossa, percebi uma coceira. Você se entende? No que é percebido, é só coceira. Mas o que que vem depois? Nossa, eu acho que tem algum bicho que entrou na minha roupa. Você entende? Esse segundo pensamento é fatal. A partir dali, a pessoa saiu total da prática, porque ela começa, a mente dela fica totalmente a partir da coceira, de um bicho andando e papapá, agora eu vou me mexer, agora é isso, agora é aquilo. Não, mas e se o bicho me morder? E se for uma aranha que é venenosa? Esse eu posso morrer, depois de qualquer coisa. Aí aquilo é um desastre. Vocês entendem? O que é tomar por base uma sensação sinestésica do corpo como base da operação da sua mente. É isso, né? Qualquer coisa pode trazer a nossa mente para uma sequência, né? Mas aí, se eu tivesse mais focado, coceira é coceira. E se eu insistir um pouco, Tatiana, o resultado, se você tentar depois, a coceira passa. Entende? É assim que funciona. No que é percebido, apenas o que é percebido. Coceira. Ok, próximo. Não quer dizer que eu não senti. Eu não vou negar que eu senti, mas eu não vou investigar. Por que está coçando? Né? E qual é o nosso impulso natural? Né? Não, coçadinho e tal. E aí, comer, coçar, é só começar, né? A gente fica coçando mais. Então, é isso. Não responder aos impulsos de corpo, não responder aos impulsos de mente, não responder aos impulsos, em geral. Por quê? Porque simplesmente eu sou capaz de dirigir. Mas às vezes eu não vou conseguir, aquilo toma conta da mente e tal. Ok, eu estou percebendo já. Né? Que eu não estou no comando. Parece que o corpo tem um comando próprio. Ok, aí eu percebo, puxa, eu preciso praticar mais, né? E é isso aí. E o Bruno, como é que foi?
ontem não teve nada assim, nenhuma dificuldade muito específica, não estava nem muito agitado, nem com sono. Então fluiu bem, assim. O que eu tenho às vezes é se colocar aquela tensão um pouco tensa, assim, mas não foi o caso hoje. Hoje fluiu bem. Tá, beleza. Paulo, como é que foi, Paulo? Oi. Então, teve um momento de presença, né? Mas eu me perdi um pouco em torpor e um pouco de agitação por monotonia, assim. Acho que coisa da minha rotina meio parada, assim, né? Tem sido Uhum. meio parada. Não sei. Tá. Então aquilo vai e volta. Estamos treinando. É isso. Aham. Mayumi-san. É, foi meio difícil porque eu tô com tosse hoje e, e aí no começo eu consegui relaxar, focar na respiração, nas sensações da respiração, mas depois na segunda etapa, acho que por conta de eu não estar bem agasalhada, daí veio mais forte, assim, e aí para mim foi um pouco difícil. Aí teve esse primeiro movimento, assim, de olhar, né, ver aquela coceirinha surgindo, daí eu pensei em segurar, daí começou a escorrer a lágrima, assim. Uhum. Aí eu falei, não, eu vou ter que tossir, né? E tá bem, assim, continuei, tossi, voltei pro posto e seguiu. Mas foi difícil manter aquela estabilidade. Ok. Cássia, me conta. Então, a primeira sensação, senti meu corpo muito quente, sensação de uma temperatura bem quente mesmo, que naturalmente eu sou mais fria, né? Eu até não gosto do frio, mas eu senti meu corpo bem quente. E na segunda, eu gosto muito de tudo isso, então eu fico muito entregue. Então eu procuro não sair do foco. Vem, vai. Só que daí eu estou fazendo essa meditação, eu ainda estou no meu trabalho. E eu tenho um pessoal que trabalha aqui para mim, né? E eu ainda fico pegando algumas conversas ainda e eu tentando não sair fora, e vai passando. Até ia perguntar para você, é melhor que eu faça esse processo num lugar quanto menos barulho, melhor? Ou tudo bem? Eu acho que é assim, um ambiente silencioso, hermeticamente, não vai ter. Mas um ambiente mais que tenha menos perturbações externas, se for possível, no começo, ajuda. Se eu não tiver, tudo Sim, bem, eu vou treinar do jeito que dá, tá? Agora, quanto mais experiente eu for na prática, tanto faz o lugar, né? Porque a sim, ideia é que eu esteja presente, independente das questões externas. É só eu estar presente com a minha mente. Se eu falar assim, olha, todo mundo tem que ficar quieto, o mundo tem que parar para mim poder meditar, vai ser difícil. O mundo vai seguir. Mas é claro que por isso que quando a gente tem um curso, a gente tenta ter um ambiente controlado. Bom, mas eu digo, tranquilo para mim. Eu entrego muito porque eu gosto muito de tudo isso. Então, eu tenho um objetivo, eu e- gosto, eu amo estar aqui, entendeu? Eu me entrego realmente à mas meditação e se eu eu, gosto o, muito. o ideal, né, seria um lugar bem silencioso, né, que esteja harmonizado. Então a gente prepara, se tiver um altar, né, aí a gente faz as oferendas. Aí e isso tudo ajuda com que a mente se posicione e que ela não se perturbe. Se eu tiver um rádio, Aí uma televisão ligada do lado, faço na minha casa que eu tenho o santo do Rosa Cruz, que eu sou Rosa Cruz, né? aham, Rosa Cruz Amor. Então, sim, eu tenho santo, tenho um lugar de eu fazer minhas meditações, ótimo. mas esse horário eu ainda estou no meu trabalho. Inclusive, tem uma cliente me chamando e eu vou ter que sair. Tá bom, Cássio. Boa, Pegar bom uma cliente trabalho. que está me chamando. Cássia, 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 calma só um minutinho. Então, tá bom, vai lá.
Mas gratidão, muito bom. Tá. Terça-feira eu não participei, mas eu procurei fazer a meditação. Aham. Terça-feira não deu mesmo, porque estava cheio, lotado o espaço, então não teve como. Mas eu fiz durante a manhã, de manhã. Tá bom. Na hora eu acordo super cedo e para mim colocar essas práticas em ordem, tá bom? Combinado. E o Lírio? Obrigada. Falou, beijo, tchau. E o Lírio, como é que Tchau. foi a sua prática, Lírio? Dá para você falar um pouquinho aqui, abrir o microfone? Alô, Oi, tô te tá dando ouvindo. pra ouvir? Pode. Eu, eu me senti bem, assim. Eu me senti, assim, bem, vamos dizer, relaxado, assim. E eu fiquei com pensamentos, assim, que eles fluíam, e preocupações, essas coisas, sabe? Coisa aleatória, coisas da mente, assim. E daí eu buscava, depende da meditação, mas eu buscava, tipo, das duas, né? A gente busca estar ou na sensação ou só deixar ir, né? Uhum. Então, mas eu vi que teve bastante frequência de pensamento. Mas eu tava, tipo, muito afim de continuar a meditação. Quando você bateu lá pra parar, eu falei, sabe, eu queria continuar, porque eu estava com vontade, assim, sabe, de continuar. Maravilha. E, mas é isso, hoje foi pensamento. Pensamentos. Tá. Ok. Quando é muitos pensamentos, agitação, né? Então, esses dois obstáculos, eles vão nos acompanhar, né? Então, vocês entendam uma coisa, né? Quanto mais a gente aí observa, né, que a gente fica entre esses dois opostos, agitação e sonolência. Se eu relaxo demais, eu estou agitado, aí eu começo a relaxar. Se eu relaxo demais, o que que acontece? Eu vou para a sonolência. Aí eu tento me agitar um pouco, começo a inspirar um pouquinho demais, olho diretamente à frente, aí a mente pode começar a se agitar. Só que aí eu estou fazendo o quê? Eu estou encontrando o equilíbrio, nem agitado e nem com torpor, entende? Então eu não vou estar nem num nem no outro. E quando eu consigo fazer isso, aí se entenda a palavra estabilidade. Aí começa a ter estabilidade na prática. Ou seja, eu continuo a ficar mais tempo no foco ou no observadamente. Porque aí a minha mente nem está agitada e nem está no estado de torpor. Então eu ganho o equilíbrio, né? É estabilidade. É isso que nós estamos fazendo. Então, nós estamos removendo a agitação, estamos removendo o torpor, e o que naturalmente fica é essa estabilidade. E o que eu estou falando? A palavra estabilidade. Mas o que é estabilidade? Estabilidade é que eu fico mais tempo no foco e eu fico mais tempo observando a própria mente. Ou seja, as duas práticas funcionam melhor. Tá? Então, esse é o processo. E que ótimo, né? Como a Lili falou, sugiro, quando vocês forem fazer, tá tranquilo, né? Podem aumentar, mas é bom ter um ritmo. Se você faz, hoje eu estou super ótimo, eu faço 40 minutos. Hoje eu estou ruim, eu vou fazer só 5. Aí a mente e o corpo não se acostumam. Então a nossa ideia é assim, não, se eu faço 20, é 20. Eu vou fazer só 20. Se eu fazer 24 minutos, 2 de 12, eu vou fazer 2 de 12. Se eu vou fazer meia hora, eu vou fazer meia hora. Todas as vezes. Para o meu corpo se acostumar. Se eu acho que é muito, então eu recuo um pouquinho, mas eu faço sempre o mesmo tempo, né? Para mim me acostumar. O meu corpo e a minha mente. Tá? Então é importante. Eu sugiro, acabou a gravação e você tem tempo, dá para estender a sua prática, simplesmente fica seguindo as instruções internamente. Dá para fazer. Então aí é bom, porque você acabou de ouvir, você lembra as instruções e aí você está seguindo aquilo no silêncio, sem alguém perturbando. Agora faz isso, agora faz aquilo, agora. Então eu me sinto um pouco, eu ajudo e um pouco eu perturbo. Então estamos aí, né, encontrando estabilidade.